Deixa a criança chorar, mano. Aí, ó. Nossa, Estamos não é a minha vendo. criança. Eu sei, é Não outra, mas pode. tudo É bem. outra. Vou fechar Bom, aqui. O barulho. amigos, hoje é 23 de dezembro, mas nós estamos gravando esse papo no dia 18. Aqui você não vai ser enganado nunca. E a nossa ideia dessa conversa é como está no título, contar histórias. Eu, no jornalismo esportivo, aliás, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Então, amanhã é véspera de Natal, 25 é Natal. Não vai ter programação no canal 24 e 25, porque 24 eu tenho que vou para a cozinha, 25 depois tem confraternização. Por favor, né, gente? Vamos com calma, mas a gente volta já já. Então, hoje a gente vai contar umas histórias. Eu nunca fui setorista de time de futebol. Comecei no esporte como âncora e terceiro narrador. Aliás, eu fui o terceiro pior Não é narrador da história verdade. do rádio. Fiz jogo com o Massini, ele era muito bom narrador, velho. Não sei que ele possa falar Péssimo, isso. Nem é ferrando, era péssimo. muito bom. Me dá Muito. angústia só de lembrar. E aí, depois eu passei para ser comentarista, então eu nunca fui repórter. Eu fui setorista de política, olha que loucura. Que loucura. E polícia, né? Em outros tempos. Mas, enfim. Mas o Diego tem muitas histórias legais. Você começou quando no setorismo, Diego? Estou me lembrando de Cara, outra aqui, vai. eu comecei no jornalismo em 2002, mas Hum, eu, assim, como você, não comecei por esporte, comecei na Gazeta Mercantil, cobrindo finanças, legislação, os bagulho nada a ver. isso. Setorismo, minha primeira função como setorista foi em 2009, não, 2010. Mas eu não era, primeiramente, setorista titular, eu era o que chamam de folguista. Eu era o setorista que eu era dos 4 clubes. Eu tinha que saber os 4 de São Paulo, porque amanhã você está no Corinthians, amanhã você está no Palmeiras, amanhã você está no Santos, amanhã você, sabe assim, tipo, tinha que saber de tudo. Era muito legal, porque eu me É, inteirava por tudo, conheci muita legal, gente, fiz muita claro. fonte. Isso durou uns 3, 4 meses, mais ou menos. E aí, na volta da Copa do Mundo, eu acabei ficando no Corinthians mais fixo um tempo, porque o Jorge Nicola, que hoje é o Jorge Nicola, que muita gente conhece aqui dos nossos seguidores, que tem um dos canais mais seguidos aí do YouTube, ele era setorista do Corinthians, ele foi para a Copa, ele ficou um tempão de folga e eu fiquei em Corinthians. Mas pro Palmeiras eu cheguei no mesmo ano também. Em 2010 eu já vou pro Palmeiras, inicialmente cobrindo umas férias também. Quando o setorista do Palmeiras, que é o Lucas Bettini, que hoje ele é diretor de comunicação do Red Bull Bragantino, ele volta, o Jorge vira colunista, ele vai para o Corinthians e eu vou para o Palmeiras. E ali em 2010, então, de fato, eu começo como setorista do Palmeiras e a minha carreira no esporte, no jornalismo esportivo, é construída em torno de ser setorista do Palmeiras, de fato. Foi o que eu posso falar que desde 10, ou seja, há 14 anos é o que eu faço, com alguns pequenos intervalos aqui e ali, mas foi isso que eu Perfeito. fiz na minha carreira. Bom, 2012, você estava lá, Palmeiras campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Conte como foi a história, né, do soco do Marcos Assunção no Valdívia que aconteceu. Quem te contou? Como é que foi? Conta os detalhes. Cara, aquele ano foi um ano muito difícil para trabalhar, cara, 2012, porque era um clima muito pesado na academia de futebol. O Felipão estava com comissão técnica, inclusive de caras que eu gosto, tava o Galeano na comissão técnica, tava assim, mas, cara, o clima estava muito denso, porque mesmo com o título da Copa do Brasil, tava muito assim, cara, o Palmeiras não vai conseguir. Ficou muito claro, de repente, o Palmeiras ia cair, né? E aí, pô, na reta final, o Valdívia, que naquela época que ele vivia machucado, ou seja, desde que ele chegou no Palmeiras, basicamente, ele começou a ter seguidas lesões, e aí na reta final, o Assunção se machucou também. E o Valdívia, numa conversa no vestiário, ele achou que ele tinha que cobrar o Assunção, porque o Assunção estava machucado. O Valdívia queria cobrar o Assunção, que por ele estar machucado. E o Assunção é um cara sério, um cara que trabalha, um cara que se dedica, um cara que realmente se machucou. Tava jogando com infiltração e tudo, mas teve alguns jogos que ele não conseguiu fazer. E aí, numa conversa de vestiário, no que o Assunção cobrou o Valdívia cobrou ele de volta, o Assunção deu-lhe um soco na cara. Deu bem dado. E aí isso vazou. Na época tudo vazava, Márcio. Tudo vazava. A gente tinha o contato de vários jogadores. Porque assim, quando o negócio está desmoronando, tem vazamento para tudo que é canto, né? Então, quando o negócio estava desmoronando,
Você pegava o telefone e ligava, alguém te falava. O primeiro não fala, o segundo não fala, o terceiro falava. Deu sim, cara, deu um soco. Mas não vou falar mais nada não, que eu não quero entregar. Eu falei, mas quer saber? O Assunção não quer falar de nada. Quem que vai falar? Quem deu o soco ou quem levou o soco? Vou ligar no Valdívia. Tinha o contato do Valdívia, liguei pra ele na hora. Ele atendeu assim, e a academia de futebol tinha uma parte que era um ginásio, que era o vidro era filmado, né? Você não via. E eu tô lá de fora conversando, Valdívia, tudo bem? Aqui é o Diego, do Diário de São Paulo, não sei o quê, conversa bem. Assim, não, aconteceu, tomei um soco, é verdade, tomei um soco. Mas aí o tempo falou assim, você tá com uma camiseta vermelha, calça jeans, não sei o que lá? Eu tô. Ele falou, tô te vendo aqui atrás do vidro, então. Eu assim, pô, vem aqui falar comigo no portão, então. Não, não posso, mas pergunta o que você quer. Você não fala que fui eu que falei. Aí, meu, perguntei uma par de coisa pra ele. Ele contou toda a história, ele contou o que aconteceu, que ele foi cobrado e ele cobrou e que, e assim, foi uma situação. Mas é coisa que é assim engraçado, né, Márcio? Eu tô falando de 12 anos atrás, parece que eu tô falando do tempo do Garrincha, né? Parece que é uma coisa assim, de É, muito. Porque o futebol mudou muito, é, muito rápido, cara. Anos é, depois, lá no meio da verdade. pandemia, lá para 20, eu conversei com a Assunção. E aí, quando eu conversei sobre o episódio do soco, contei que eu tinha conversado com o Valdívia no dia, e ele contou esse episódio do soco. Falou, cara, dei o soco mesmo. Na hora eu queria muito dar um soco na cara dele, eu dei. Ele falou, mas é uma coisa que eu não fico me vangloriando, porque não me engrandece em nada, cara. Eu não deveria ter feito Ah, isso, eu era o capitão do time. Mas ele falou a mesma coisa que na época a conclusão que a gente tinha. Tipo, tava tão desmontado, velho, que, sabe, assim, tava tudo errado naquele ano. Era para ter caído mesmo, massa. Não tinha o que fazer, sabe? Tudo que se tentou naquele ano deu errado e, enfim. Foi um dos momentos mais gloriosos às avessas que eu tive, assim, no jornalismo esportivo cobrindo o Palmeiras. Foram muitos, cara. Aconteceu muita coisa ali no muita Palmeiras. coisa. Era muito louco cobrir o Palmeiras. Ainda é. Hoje é muito mais blindado, né? É diferente. Bom, tem aqui em 2013, né, o jogo contra a Fiorentina. Então, assim, Nossa 2013, senhora. gente, nós estamos falando de 11 anos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Olha aí, ó. Se liga nisso. Almanaque do Verdazo, maravilhoso. Olha a escalação. Olha que legal. O árbitro foi o Rafael Klaus. Olha, 20 já mil tava pagantes, aí. não é? Esse vem de longe, hein? 20 mil pagantes no Pacaembu, 20.285. Olha a escalação do Palmeiras, gente. É inacreditável a mudança, né? 10 Fábio, anos. Weldinho, Vitorino, depois Wellington, Marcelo Oliveira, Vitor Luiz, Autor do gol. Josimar, Deus o tenha. Wesley, Mazinho, Messi Black, Mendieta, Bernardo, Alione, Léo Cunha, Leandro Calopsita, fez gol também, Eric e o Patrick, glorioso Patrick Vieira. O técnico era o Ricardo Gareca. Agora, quer dizer que o Gareca, vou até colocar os gols do jogo aqui em velocidade maior, quer dizer que o Gareca não treinava o time? Conta para nós, velho. Cara, o Gareca, isso é legal você conversar com o Rodrigo Fragoso, que na época estava começando ali jornalismo também. Cara, ele simplesmente não dava treino, ele fazia abdominal. Ele chegava, colocava o colchonete entre o campo 2 e o campo 3 e ficava o treino inteiro fazendo abdominal e os assistentes dele dando treino aqui, dando treino ali. Ele não dava treino. Ele não dava treino. Era impressionante, era um negócio assim. E o Palmeiras é aquela situação terrível. Cara, o Gareca, aquele período do Gareca, ele evoca muitas coisas na minha cabeça. Eu lembro da chegada do Gareca, meu Deus do céu. Fomos todos para Cumbica esperar. E até Cumbica mudou, porque antigamente os caras meio que tinham que passar no meio da gente ali, enfim. A gente não sabia muito bem como ele era, né, o Gareca? Como será que ele tá agora? Tinha umas fotos, mas a gente não tinha noção, não conhecia ele muito bem, né? Aí a gente viu chegar um cara, cabelo escorrido assim, parecendo um rockstar, uma echarpe, um lenço amarrado no pescoço. Mano, eu lembro que eu olhei pro lado, pro repórter do JT na época, o Daniel, a gente se olhou e falou assim, cara, isso não vai dar certo, velho. O naipe que o cara chegou. Deu 2 dias, ele me solta que ele detestava a cor verde, que dava azar pra ele. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo com o Palmeiras? E foi o que foi, né, cara? Com o Gareca vieram os 4 gringos, né? Vieram o
o Tóbio, o Moche, o Alione e o Cristaldo, dos quais o Alione eu achava que era um bom jogador até, o Cristaldo é um jogador esforçável, o Moche era um cara meio fio desencapado, o Tóbio eu achava um zagueiro cintura dura, não gostava, embora tenha feito sucesso na Argentina depois, né? Mas aí fala assim, pô, olha os caras que o Gareca trouxe, mas não é bem assim, né? Porque ele indicou uma lista de jogadores A, B ou C. Então saíram os 4 da lista C, que era o que o Palmeiras tinha dinheiro para trazer. Foi os 4 que o Paulo Nobre trouxe, inclusive. E mesmo né? assim, que o o Palmeiras... Lopes mandou uma maravilhosa, né? Ah, sim. Quem não se lembra do empolgou na home do Globo Esporte e a fotinho no Paulo Nobre? Vai ser muito difícil ganhar da gente. O treino lá em Itu. E, cara, não foi nada difícil ganhar daquele Palmeiras. O Goiás meteu 6 lá. Inclusive, no dia do meu aniversário, 21 de setembro de 2014, o presente que eu ganhei foi 6-0 do Goiás. Foi realmente, olha, que aniversário, viu, Massini? Agora, a camisa azul era maravilhosa, hein? Bonita, não? Essa Tenho camisa ela azul, aqui, eu cara. gostava. Tem uma das peças da minha coleção que eu guardo com bastante orgulho é essa camisa azul. Cara, que É camisa muito bonita. maravilhosa. É maravilhosa. O time não merecia ter usado. Aliás, os uniformes daquele É, ano eram muito bonitos, né? A camisa que bonito, bonito. imitava que era A Cruz de verde, Savoia, branca e verde. Tinha a Cruz de Savoia, era linda aquela camisa. É um dos períodos maravilhosa, mais tenebrosos do time, né? Que foi. sem Mas, bom, dúvida. tenebroso pro Palmeiras não faltou, né, moça? Eu lembro em 2012, por exemplo, em 2011, que o Palmeiras termina em. O Palmeiras terminou no 10º lugar 2 anos seguidos, né? Aí eu lembro que o Felipão tinha um clima de guerra com a imprensa. Né? Um dia a gente vai para a coletiva de imprensa, a gente chega até uma pimenteira. No meio da sala de imprensa. Ele enroscou com o Danilo Lavieri. O Lavieri contou essa história aqui. Eles não se Enroscou falam muita até gente. hoje. Sim, sim. E ele meteu uma pimenteira lá que era para afastar a negatividade que a imprensa trazia para o Palmeiras, segundo ele. Para a imprensa. Mas aí no último dia eu sacaneei. Alguém falou, Felipão, tira uma foto, tira uma foto. Eu falei assim, foto não, a gente vai tirar foto com a pimenteira. Meti a pimenteira em cima da mesa e aí tá lá, Felipão, todo mundo abraçado e a pimenteira. Isso até ele riu, porque ele falou, cara, realmente é ridículo ter uma pimenteira na sala de imprensa. Mas meteram uma pimenteira lá porque o problema era a imprensa. Não era o Tirone, não era o Patrick Barriga de Cavalo, não era o Messi Black, não, éramos nós. Né? Aliás, o Messi Black tem uma sensacional da apresentação dele, né? Primeiro que ele fala que o apelido dele é Messi Black, né? Bom, como é que foi a tua passagem lá pelo Oeste? Conta um pouco pra gente. Ah, não, lá eu realmente era muito bom. Tanto que meu apelido era Messi Black. Ele falou, não é possível que ele tá falando isso, cara. Aí, alguém perguntou assim, cara, no que você se inspira, né? Pra jogar? Algum jogador te inspira? Ele falou, eu me inspiro muito no Pelé. Ele falou isso mesmo, cara. Aí, cara, a sala de imprensa veio abaixo, né? Aí eu perguntei assim, o Mazinho, ele tava rindo muito, porque ele falou, cara, o que eu tô falando? Eu falei, Mazinho, te perguntar, em que sentido, assim, você tá falando com o Pelé? Como assim você se inspira no Pelé? Ele riu muito e falou assim, não, é porque eu gosto de jogar naquele pedaço do campo, carregar a bola, não sei o quê. Mas imagina o cara que chega numa coletiva de imprensa, ele fala, meu apelido é Messi Black e a minha inspiração é o Pelé. E ele é o Mazinho Messi Black. Foi muito importante, né, pro Palmeiras eventualmente, acabou sendo. Claro, claro, foi importante demais. A Max Bom, aí, Pardalzinho também. Chegada do Max pelo amor Pardalzinho de foi. Deus, cara. Fala aí, Max Pardalzinho. Max Pardalzinho, cara, ele foi para o Palmeiras porque ele chegou de graça, né? O Sampaio era o diretor de futebol, gerente de futebol na época, e a gente. Pô, Sampaio, esse cara que eles trouxeram, ele falou, cara, sabe quanto ele custou? Eu falei, não, pô, nada. Por isso que ele tá aqui. Teve ele, teve naquela época O o Max, né, Betinho, centroavante do o Max é um América pouco do Rio Grande do mais Norte. antigo, né? Mas Mas um pouco mais antigo o Max, mas teve naquela época chegou no Palmeiras o Betinho predestinado, né? Autor do título da Copa do Brasil, que tinha 2 jogos pelo Palmeiras e foi jogar a final como titular e meteu o gol, né? Aquela final de porque o 2012 foi Barcos, porque o Barcos sentiu uma apendicite, cara. Essas coisas que apendicite. acontecem com o Palmeiras, né? O Barcos era um cara com quem eu me dei muito bem na passagem dele no Palmeiras e com o empresário e assessor dele também, porque eu já falava espanhol na época, né? Ele era um pouco meio arredio, mas como eu falava espanhol muito bem na época já, eu consegui criar um elo com ele. Então fiz muita, muita matéria com ele.
Uma vez eu fiz ele tirar uma foto com um barquinho pirata no olho. Nossa, o Diário de São Paulo também era cada palhaçada que a gente inventava, cara, que era sensacional. Mas o Barcos foi uma chegada assim. Eu tava no dia que ele brigou com o Léo Bianchi, que na época era da Globo, né? Porque tinha aquele Globo Esporte do Thiago Leifert, né, das gracinhas, e toda vez que o Barcos aparecia, tocava Vida de Gado, né, do Zé Ramalho. Vida de... Toda vez. E aí, o Léo Bianchi estava nervoso aquele dia, porque ele saiu de lá com o Thiago Leifert e falou assim, você tem que chegar no Barcos e mostrar a foto do Zé Ramalho e perguntar se parece. E o Barcos, naquele dia, ele estava arredio. A gente viu pelo treino que ele estava arredio já. Pensei, Léo, você tá fudido, cara. Vai dar ruim isso aqui. Bom, ele foi lá e mostrou pro Barcos. O Barcos olhou e falou assim, eita, rolê puta. Tipo assim, esse cara que eu pareço? Tá bom. Você acha que você parece? Ele, não. Entregou o papel assim. Ficou aquele climão na sala, assim, tipo, meio que faltava ainda um monte de pergunta, mas na época era o Fábio Finelli, assim, pessoal, acabou, encerrou o coletivo. E depois ficou um puta clima. Isso era uma coisa que era interessante, que eu sempre digo isso para os nossos espectadores aqui, para a gente com quem eu falo no meu Instagram, é o seguinte, a época que a gente entrava no clube era muito diferente, era muito mais fácil descobrir as coisas, e a cobertura tem certeza que era mais legal para você que também acompanha, que você lê. Então, se você quiser ajudar a gente, encher o saco do Palmeiras, falar para a gente poder voltar a fazer treino, é uma coisa bizarra que eu vou dizer para vocês. Nós nunca cobrimos um único treino do Abel Ferreira, cara. Nenhum. Para não falar que a gente nunca entrou no Mundial de Clubes, é obrigado a deixar a imprensa entrar. Então a gente entrava por 10 minutos, via eles correndo em volta do campo, e depois... E foi assim que a gente descobriu, por exemplo, que o Patrick e o Gabriel Menino seriam cortados. Porque tava todo mundo correndo no campo, menos os dois. A gente falou, eu sei quem veio, eu sei quem não tá no campo. E aí a gente conseguiu, minutos antes, dar que eles seriam cortados. Mas é o tipo de coisa que a gente conseguia trazer para o torcedor, que a gente não consegue mais, né? A época do Kleina foi muito legal de cobrir também. Era um cara Pô, você muito gente marcou o boa. Kleina, né, num jogo? Como é que Sim. foi? Conta isso aí. Cara, na época que os clubes faziam esses churrascos de fim de ano, sempre rolava um futebolzinho, comissão técnica ou funcionários, ou comissão técnica mais funcionários, contra a imprensa. E foi a última vez que eu joguei futebol de campo na vida, inclusive ganhei uma camisa personalizada no dia, com meu nome, tudo, com pet, 99 anos. Foi 2013, né? O Palmeiras tinha subido, então tava tudo festa, né? O Palmeiras subiu, vamos fazer um churrasco na academia de futebol, vai ter um futebolzinho. E o Kleiner era o 10 do time da comissão técnica, de camisa verde, e eu era o volante, joguei com a 25 do Gabriel Menino, inclusive. Era o volante do outro time, então eu marquei o Kleiner no jogo inteiro. Então ele vinha dar uma trombada nele. No começo ele achou até que eu tava brigando com ele de verdade, porque ele pegava a bola e derrubava ele, encostava nele. Mas a gente já tinha trocado, já era mais ou menos assim, tinha uma amizade. Né? Aí quando acabou o treino, eu saí com ele. Eu falei, eu vou perguntar da renovação. No que ele saiu, eu saí junto. Ele foi vestiário, eu fui atrás dele. E vai lembrar, o Marcos estava no gol da comissão técnica. Eu cheguei a bater uma bola de fora da área para o Marcos defender. Também foi um grande momento da minha vida. Aí eu cheguei no clã e falei, e aí, cara, ano que vem a gente vai ter esse churrasco aí de novo? Ele falou, depende, né, cara? Eu falei, por quê? Ele falou assim, estão me oferecendo metade do salário de fixo e o resto só em meta. Aí falam para mim assim, ó, se eu for campeão, se você for campeão, você vai ganhar o dobro do que você ganha. Daí ele parou para mim e falou assim, e você é campeão de que jeito? E aí eu lembro que eu falei, cara, não sei se você tá falando isso num contexto, né, tipo, lembrando que eu sou repórter, tá trocando ideia com um camarada. Né? Aí voltei para a redação, liguei para ele, falei, ô Gilson, quero escrever aquilo que você me falou, cara, eu posso? Ele falou, pode, é verdade, pode escrever, ninguém vai te refutar. E aí saiu na capa da Folha. Palmeiras oferece 50% do salário para a gestor renovar. Expliquei, obviamente, que eram metas um pouco mais ou menos tangíveis, mas que ele estava descontente, não queria isso, no fim fecharam com o mesmo salário, mais metas. Então foi legal ter participado desse processo, mas era uma época que a gente conseguia notícias assim, no corpo a corpo, na troca de ideia, e era muito legal. É muito legal ser setorista. É legal falar isso para o torcedor. A nossa profissão realmente ser jornalista esportivo, principalmente se você cobre o time que você gosta, é muito legal. É um prazer enorme estar ali, ser profissionalmente obrigado a ver o Palmeiras.
mas tem um lado muito complicado. 2012, por exemplo, o ano que caiu, foi um ano muito ruim na minha vida. A minha mãe tinha sofrido um infarte naquele ano, estava numa situação financeira também não estava legal, e aí você não tem mais a válvula de escape, né? O teu time, que é a tua válvula de escape, ele vai pro buraco e você vai duplamente pro buraco, porque você vai pessoalmente e profissionalmente. Então, tem anos que a cobertura salva, né? Esse foi um ano que a gente está vendo, que também foi um ano que eu passei por algumas dificuldades, mas embora o Palmeiras não tenha conquistado o título, você ia até a reta final ali com aquela adrenalina de pode ser campeão, preparo especial. E foram os amigos que você faz pelo caminho, né, cara? Pô, eu fiz tantos amigos de cobertura de Palmeiras que estão aí até hoje. Eu e o Massa, a gente tem alguns amigos em comum, mas a gente também trocou ideia pela primeira vez no CT do Palmeiras, na arquibancada. Sim. Ali. A gente já se conhecia de. Você é o Massi? Você é o Iwata? Você lembra desse dia? Você lembra desse dia, na arquibancada ali? Legal. Lembro. Foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente. Você estava na Folha. Eu estava na Folha já, sim. Isso. A gente se conheceu pessoalmente ali. E, enfim, estamos aí tantos anos depois trocando ideia, mas e os amigos que você faz pelo caminho, cara? E é engraçado, né? Como eu já estou há muito tempo nisso aí, eu tenho amigos que tenho por exemplo, a Vitória da Gazeta, que hoje é minha grande amiga de cobertura, tem 23 anos. O Oliva da Itatiaia tem um pouco mais que isso. O Latifi do UOL não tem 30. A Olavieri já tem uns 40, quase na minha. O Massa já passou dos 50. E o Shrek já está chegando aos 40. Então, sabe assim, é um bolo de pessoas com idades diferentes fazendo as mesmas coisas. E você vai se renovando também. É muito legal. Porque nessa época aí eu ia no treino para poder comentar o jogo melhor, né? Exatamente. Porque faz toda a diferença se acompanhar para trásmente para entender o jogo. E comentei praticamente toda a Série B do Palmeiras, foi muito difícil. Mas, meu amigo. Antes de encerrar, quero te lembrar de uma coisa, antes de você encerrar. Eu tive o prazer de, com esse senhor aqui, ó, desse lado aqui, a gente comentou, a gente fez a transmissão pela CBN sem saber do último jogo do Marcos com o profissional na carreira dele. Foi um jogo contra o Avaí, Palmeiras e Avaí, em Santa Catarina. Era um dos jogos que o Massa fazia por mês, né? Um jogo que fazia por mês, ou dois, não lembro. Eu era o terceiro narrador, né? Tinha o Deva, primeiro, Marcelo Gomes, o segundo. E aí, assim, era um jogo menos importante, sobrava um jogo, ou alguém estava de folga, e eu narrava. E aí alguém fazia o plantão, porque era um dos meus sonhos quando eu era criança, era narrar futebol, né? Bom, primeiro era falar no rádio, o segundo era narrar futebol. E, enfim, e aí eu não lembrava desse jogo, mas eu sei que você fez comigo, mas eu não sabia que tinha sido o último jogo do Marcos como profissional. Sim. Foi o último jogo dele como profissional. A gente comentou, a gente cornetou bastante, inclusive aquele time, com razão, nós cornetamos bastante aquele time. Enfim, acabou sendo um momento muito marcante, porque foi a última vez que o Marcos jogou como profissional, ele fez até uma boa partida, acho que foi 1-1 o jogo, se não me engano, acho que o Palmeiras não ganha esse jogo, mas ficou marcado, e cara, e a gente ser amigo até hoje, né, ter feito aquele jogo, ao acaso a gente fez aquele jogo, não era nem pra gente ter feito. Porque né? a CBN não tinha, a gente não tinha quórum para comentarista, né? Então Sim. A gente convidava os comentaristas, jornalistas, para comentar, porque a equipe era muito pequena, cara. A equipe tinha eu, o Deva, Marcelo Gomes, o André Sanches e o Vitor Biner. O resto eram os repórteres da Rádio Globo. O Eduardo de Menezes, o Conrado Juliette, entendeu? O Zupar. A Maíra, né? Tava. A Maíra Siqueira. O Marcos já tava, não? Não, a Antaís veio depois, mas Globo. Entendeu? Só Globo. Só Globo, Chegou, não sei se ela chegou a fazer jogo na CBN, mas ela era da Rádio Globo. Então, a equipe, na verdade, tinha a Maíra Uzani, dois repórteres, o André Sanches, que era o chefe, fazia tudo. Treinador. Exato. Eu, que narrava e fazia plantão, e quando eu ia narrar, o André fazia o plantão, o Deva e o Birner, narrador e comentaristas principais, e o Marcelo Gomes, assim, o Marcelo Gomes e o Birner, porque o Deva
você chegou a ter a Mini Lacombe, chegou a ter o Raí, né? O Pisa, Daniel Pisa, que faleceu já, que Grande era, jogo. que era um meio que a Marisa Tavares, que era uma visionária, ela colocava uma pessoa assim para atrair o mercado publicitário e tal, porque, com exceção do Deva, nós éramos todos oriundos, né? Pratas da casa, da rádio, enfim, eu tinha vindo do jornalismo, era outra história, política, economia, polícia e tal. Então, foi um dos negócios mais legais da minha vida, cara. Isso eu tenho muito orgulho. Esses caras, em 2024, 2004, eu estava sentado na redação da CBN, eu, o Vitor Biner, o Roberto Nonato e o Cassiano Júnior, que infelizmente já faleceu, morreu dormindo do coração. São Paulino, Caramba. gente boa. A gente estava num carnaval, imagina, início do ano de 2024. Aí estava no alto-falante ali da redação, tinha aquela placa do Jorge Abramo, né, sabe? Jornalismo, não sei o quê, não lembro exatamente os dizeres, né? Mas aí tinha lá o Ulisses Costa narrando um jogo pela Rádio Globo em cadeia com a CBN, né? Aí eu virei para os caras e falei, pô, a gente podia fazer um projeto e levar para a Marisa da CBN transmitir futebol, cara, no FM. Seria espetacular. A gente tem 3 praças consolidadas, né? São Paulo, Rio e Minas. E a gente podia criar 3 equipes, São Paulo, Rio e Minas, e transmitir futebol, né? Aí, pô, a gente sentou ali naquele momento, que sempre tem, quando você está de plantão em carnaval, Réveillon, essas coisas, aquelas 2 horinhas que não tem porra nenhuma para fazer, entendeu? Então, ali não tinha nada para fazer, a gente sentou e fizemos o Nonato, que tinha mais abertura com a Marisa, por causa do jornalismo, a gente falou, Nonato, escreve aí, vamos fazer um esforço. E aí a gente fez um futebol diferente. A CBN é um futebol com a participação dos ouvintes, pelo chat, com aquele microfone boom, sabe? Aquele grandão, e bastantes profissionais, muitos profissionais contratados e tal. E aí, pô, levamos o projeto para Marisa Tavares naquela semana, depois do carnaval, e eu nunca mais vou esquecer disso, cara. Eu estava de folga no comecinho de dezembro, de banco de horas, e estava lá em Maresias. Quando eu saio da praia, chego no meu lugar ali, tinha um recado, uma chamada no celular da rádio. Aí eu liguei, era a secretária da Marisa, a Marisa quer falar com você. Falei, ih, Marquinhos, ih, Ou é Marquinhos. bom ou é ruim, né? Das duas, uma. Aí ela falou, Marcine, onde é que você tá? Eu falei, pô, tô na praia, mas estou de folga. Falei, ah, pô, não queria te incomodar. É o seguinte, segunda-feira você vem na minha sala porque o projeto de futebol na CBN virou. Vai Que começar em legal. 2025. E você vai ter um aumento de 33% de salário. Cacete. E você vai ser o âncora e o terceiro narrador da equipe. Quem vai narrar é o João Guilherme. Falei, pô, que legal, Marisa, nossa, fiquei super feliz, né? E aí, na virada do ano para 25, quando ia apresentar a equipe para o mercado publicitário, o João Guilherme ligou para a Marisa e falou: Olha, a gente não vou mais porque minha mulher não quer morar em São Paulo. E o Deva tinha ganhado todos os prêmios como o melhor narrador do Grupo Globo. E estava descontente, muito descontente com o reconhecimento dele lá. E aí ligaram para ele e ele topou vir para a rádio, né? Mesmo com toda a expertise de televisão que ele tinha. E Era ali, ótimo, cara, né, eu cara? aprendi muita coisa, cara, muita coisa, porque na época ele veio da televisão, veio do Grupo Globo e veio com muita expertise, com muita coisa que a gente ia no treino e pegava assim, ô Diego, como é que você gosta de bater a falta quando ela é no meio do campo? Eu falei, geralmente eu bato por fora da barreira e tal. Aí tinha uma falta, o narrador tal. Falta para o Palmeiras bater, vai bater Diego Marada. Aí entrava o áudio dele. Eu gosto de bater falta pela direita, Eu entendeu? lembro disso, era É sensacional. isso, cara. Então tinha umas Era muito coisas legal. táticas que a gente colocava e tal.
Isso é um orgulho que eu tenho da minha vida profissional, de ter participado do lançamento, né, de ter tido a ideia do lançamento do futebol na CBN em 2005. Isso está no livro, tem um livro da CBN tem essa história contada lá também. Mas, amigo, dia 23 de dezembro, eu quero te agradecer pela parceria, perguntar como é que vai ser aí 24, 25, calma, vai devagar, né? Nessa Devagar. época do ano é preciso ter muita calma, as pessoas ficam muito estressadas, ficam muito, né? É uma época Muito tensa, né, do assim. ano. Não é fácil, não é bolinho, a não ser para as crianças, né? Mas Aí é fácil. o Papai Noel sofre também para caramba, Ô, né? como só. É. Então, cara, quero te desejar um ótimo Natal, que você tenha muita saúde, um bom ano novo, e a gente se vê de novo com um episódio inédito no dia 2 de janeiro, é uma quinta-feira. Se vira aí, dá seus pulos e vamos lá para a gente fazer um episódio novo já em 2025, quem sabe com um time recheado de grandes craques. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado você, Massa. Obrigado você que ouviu a gente, acompanhou a gente, assistiu a gente aí o ano inteiro. Foi um prazer estar aqui. Volte ano que vem, traga amigos, deixe seu like, inscreva-se se você não se inscreveu. A gente faz isso aqui porque é nosso trabalho? Mas porque a gente gosta muito de trazer isso aqui, bater esse papo com vocês. É um prazer imenso que o Massini me proporcionou quando me convidou para participar do canal. Ele não imagina o quanto que isso foi significativo na minha vida e quanto é significativo para mim fazer aqui, poder participar e pegar um pouco do prestígio dele, que eu sempre falo. O Massini, cara, não é que ele está aqui do meu lado, não. Ele é um cara que ele não sabe o tamanho que ele tem em termos de relevância, de credibilidade, de importância, que é inversamente proporcional, proporcional à humildade que esse cara tem. Porque, cara, ele se cerca de pessoas aqui que tem projeção, não tem projeção, pouco importa. Ele chama para trabalhar junto, em quem ele confia, ele dá espaço. E, cara, eu melhorei muito como jornalista trabalhando aqui. E espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo, que a gente faz com muito carinho acima de tudo. Não é não, Márcio? É isso, cara. E assim, eu gosto de você, por isso que você está aqui. Gosto, Igualmente. sabe assim? Sim, Gosto, sim. né? Tem pessoa que você gosta. Posso dizer o mesmo? Então, Sim. não precisava ter, o cara é. Então, não é isso. Não é isso que me atrai. O que me atrai são as relações, boas relações, gostar, saber que o Diego é uma pessoa honesta, saber que ele tem um texto bom, que ele escreve bem, que ele conhece, que ele tem fonte, e que a gente vai sempre trazer uma coisa diferente aqui no MM, que é para vocês terem um quadro, cara, para vocês pensarem, refletirem sobre a vida, sobre o futebol, sobre o Palmeiras. Eu acho que em 2025 a gente vai brigar mais. Isso vai ser muito legal. Valeu, garoto. Um Um abraço a abraço todos aí. aí, valeu. MM para vocês, hein? Até mais. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo para todo mundo.